vida, que parece que vem um volume muito grande de coisas ruins, um volume muito grande de situações difíceis em nossas vidas, mas Deus nos dá força para lutar, Deus nos dá força para vencer, Deus nos dá força para que a gente possa entrar nesse campo de batalha, amém, queridos? E é importante que nós possamos entender isso. Então o que Deus quer que nós entendamos à luz desta palavra? Os focos principais para o nosso trabalho, para o nosso sustento, o sustento da nossa família. O que é que Deus quer que eu possa entender com o sustento da minha família, com o meu trabalho, com aquilo que Deus coloca na minha vida? E nesse texto aqui, queridos, nós podemos entender três situações básicas, ou três focos, ou três coisas importantes que os nossos olhos não podem deixar de estar colocados. Se nós esquecermos disso, nós vamos ser derrotados nessa área. Então aqui nesse texto que nós lemos, no versículo 11 e versículo 12, nós vamos ver três situações que Deus não quer que o seu povo experimente, ou três coisas que Deus quer que nós tomemos posição em nossa vida. O primeiro foco que Deus coloca em nosso coração, em relação a essa questão de lutar pela nossa família, de lutar pelo nosso emprego, lutar pela finança da nossa casa, é que nós não podemos fugir. Estão comentando, estão dizendo que vai ter crise, vai ter isso, vai ter aquilo, nós também nos desanimamos. A nossa reação diante dos problemas, diante da crise, não pode ser igual às das demais pessoas, amém, queridos? Existem pessoas que quando ouvem uma notícia triste no trabalho, quando o chefe fala que vai falar com ela, a pessoa já fica desanimada, a pessoa já fica cansada, a pessoa já começa a achar que vai ser mandada embora, já começa a achar que vai ter problema, que vai ter isso, que vai ter aquilo. Mas Deus quer que você tenha uma reação diferente diante do problema, uma reação diferente diante da crise, uma reação diferente diante das demais pessoas, amém? Aquele povo que morava naquela terra, que estava plantando aquele campo de lentilha, quando os inimigos vieram, aquele povo fugiu, aquele povo tomou pé, aquele povo saiu longe, saiu correndo. Não espere que o povo que está ao seu lado ajude você na hora da defesa. Na hora que você mais pode contar, que você mais precisa das pessoas, muitas vezes as pessoas vão te deixar sozinhas. Muitas vezes as pessoas vão dizer, olha, eu tenho outro problema para resolver, eu tenho isso para resolver, eu tenho um problema aqui, tenho um problema lá, e elas vão deixar você na mão, elas vão deixar você tentando resolver o seu problema sozinho. Então diga para a pessoa que está ao seu lado, muito embora você esteja com muita gente, na hora da luta, é você sozinho que tem que resolver. Todo mundo na hora da luta compreende a nossa luta. Todo mundo tem um palpite para dar sobre a nossa luta. Todo mundo tem uma ideia de como resolve a nossa luta. Mas na hora de lutar, é você que tem que lutar. O pastor Cornélio sabe disso. Se ele conversar com uma pessoa a respeito de vender alguma coisa, vai aparecer uns 10 palpiteiros dizendo como é que vende. Mas na hora de vender, é ele que tem que ir. Na hora de acordar 5 horas da manhã para pegar a estrada, é ele que tem que pegar. Os palpiteiros não pegam não. Na sua vida é a mesma coisa. Às vezes as pessoas chegam para você e dizem, fulano, faz isso, compra um carrinho de pipoca, compra um carrinho de cachorro quente, compra um negócio, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas na hora de fazer, quem é que tem que fazer? É você. Na hora de fazer mesmo, é você que vai ter que fazer. Então você não pode contar com o povo na hora da luta, amém, amados? Você não pode contar com seus parentes, você não pode contar com seus filhos, você não pode contar muitas vezes com a sua esposa também. Você tem que contar com você. É você que vai ter que entrar no campo de batalha. E isso às vezes nós ficamos transferindo. Às vezes nós fazemos assim, mas eu queria tanto lutar, mas o meu esposo não luta. Eu queria tanto lutar, mas a minha esposa não luta. Eu queria tanto lutar, mas a minha sogra não luta. Eu queria tanto lutar, mas o meu parente não luta. Mas não é para você esperar pelo outro, é para você fazer a sua parte. O que Deus quer é que você se coloque no campo e você use aquilo que Deus já te deu para você defender a bênção sobre a sua casa, a bênção sobre a sua família. Amém, amados? E eu confesso para você que de vez em quando nós gostaríamos que tivesse alguém que lutasse por nós. Como a gente gostaria que tivesse alguém que trabalhasse por nós. Como eu gostaria de poder só receber o pagamento no final do mês e não precisar trabalhar. Seria ótimo, seria maravilhoso. Mas não é assim que Deus quer. Deus quer que nós possamos defender aquilo que Ele já nos tem dado. Há muitas pessoas que diante de um problema desistem até de tentar. Este homem chamado Samar poderia ter fugido também como os seus parentes, poderia ter fugido também como os seus amigos, mas ele não fugiu. Ele ficou naquele lugar e ele defendeu. Amados, nós precisamos entender que os inimigos querem roubar aquilo que Deus nos tem dado. E o inimigo tenta fazer isso o tempo todo.
Quando você conquista cliente, ele vai e rouba o cliente. Quando você conquista uma bênção, ele tenta atrapalhar com um acidente, ele tenta atrapalhar com um problema, ele tenta atrapalhar com uma doença, com uma enfermidade. O inimigo quer que o tempo todo nós estejamos preocupados com ele. E isso que o inimigo faz é levar medo, contratempo, palavra contrária em nossa vida. A luta nem sempre é na espada. No caso aqui de Samar, na espada. A luta muitas vezes em nossa vida, ela é contra o contratempo, as dificuldades que se aparecem, contra o medo que nós temos de fracassar. Medo que nós temos de fracassar. Quantas pessoas têm medo de fazer alguma coisa e fracassar? E aí elas passam a vida inteira sem fazer absolutamente nada, elas passam a vida inteira se conformando na mesmice, passam a vida inteira se conformando com poucas coisas, porque tem medo de tentar. Eu não vou comprar máquina não, porque vai que eu compro a máquina e eu não sei como é que vai fazer, aí eu vou ter que vender a máquina, então eu não vou comprar máquina. Eu não vou comprar isso não, porque eu não sei como faz. Eu não vou comprar aquilo outro não. E a pessoa passa a vida inteira escorada, a vida inteira esperando cair do céu, e nada cai do céu na sua vida. Então, queridos, nós precisamos aprender que nós temos que romper o medo, romper os contratempos, romper as palavras contrárias, se nós quisermos vencer em nossa vida. Amém? Na área profissional, nós precisamos romper isso. Deus nos convida para que nós possamos fugir e deixar os nossos desvalorizados campos. Muitas vezes nós damos valores às coisas que estão ali, que as pessoas estão dizendo não vale nada, não vale nada. Mas Deus quer que nós possamos olhar e nós possamos lutar. Algumas vezes nós entregamos nossas bênçãos de bandeja para o inimigo. Às vezes nós pegamos uma tarefa para fazer, parece diante de nós uma oportunidade muito boa, mas nós olhamos para nós e dizemos assim: eu não tenho capacidade de fazer isso, eu não tenho capacidade, isso é muito bom, vai abençoar a minha família, vai aumentar a minha renda, mas eu não tenho capacidade de fazer. E aí nós entregamos de bandeja para o inimigo. Se você quer vencer na vida, você precisa ter coragem de vencer os seus medos. Se você quer vencer na vida, você precisa ter coragem para superar as suas deficiências. Se você quer vencer na vida, você precisa ter coragem de fazer aquilo que você nunca fez. Amém, amados? Ter coragem de fazer aquilo que você nunca fez. E é assim que Deus vai rompendo, Deus vai abençoando a nossa vida. Às vezes nós desistimos, amados, muito fácil, desistimos muito rápido. Nós desistimos da família, desistimos dos problemas, desistimos das soluções. Às vezes quando elas estão mais próximas em nossa vida, às vezes até desistimos de nós mesmos. Quantas vezes nós não desistimos de nós mesmos? Quantas vezes nós desistimos, nós cansamos, nós paramos? E é quando nós desistimos que o inimigo arruma uma brecha para entrar em nossa vida. Por isso que você não pode desistir. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você nunca pode desistir quando Deus te coloca no campo de batalha. Amém? O povo desistiu. O povo falou: não, o inimigo é muito forte, o inimigo não tem condição, vamos parar por aqui porque vai ser menos ruim. Depois a gente planta outro, não tem problema não, mas tem Deus para dar do que o diabo para carregar. Às vezes tem gente que se conforma com esse ditado popular, né? Mas tem Deus para dar do que o diabo para carregar. Só que se você não tomar cuidado, o diabo carrega uma coisa hoje, carrega outra coisa amanhã, carrega outra no dia seguinte, e quando você vê, ele carregou tudo. Não seja bobo. Não deixa, não permite que o diabo leve aquilo que Deus está te dando. Se Deus tirar, é uma história, porque Deus tem um plano e um propósito. Mas se o diabo tirar, você não deve aceitar. Você tem que se levantar. Se você começa a sentir que as suas finanças, você é um dizimista fiel, você é um homem ou uma mulher comprometida com Deus, e as suas finanças estão sendo saqueadas, é você que tem que se levantar e você tem que clamar, e diante de Deus você colocar a sua vida. Porque Deus é fiel, e Ele tem que cumprir a palavra dEle. Amém, queridos? E o que Deus espera nesses momentos que nós estamos assim, Deus espera que nós sejamos pessoas crescidas. Não como uma criança pequena que vai na escola, e aí lá o coleguinha de trabalho dá um tapa na cabeça dele, e a criança vem chorando para o pai, para a mãe. Bateu de mim, né? O pai vai lá uma vez e fala: não, filho, olha, não é assim. Quando o outro coleguinha bater em você, você não precisa bater nele, mas você reage, não deixa ele bater em você. Mas imagina um filho que toda vez o diabo vem, rouba, toda vez o outro vem, bate, e o filho está sempre chorando, sempre chorando, sempre chorando. Deus não quer que você seja um chorão. Deus quer que você seja um vencedor. Amém, amados? Deus quer que você possa dar risada nessa situação e não ser um chorão. Então, de vez em quando, o diabo prega uma peça em nós e leva a nossa bênção embora. E aí nós ficamos chateados. Mas
Mas aí isso serve para a gente aprender, para a gente ficar esperto, para a gente poder perceber as ciladas do inimigo, e da próxima vez que ele tentar a cilada, a gente já está com a arma na mão e dizer: Satanás, em nome de Jesus, você está repreendido, e você não vai agir nessa situação, porque o diabo faz isso. O diabo tenta roubar os membros da igreja, o diabo tenta roubar o teu salário, o diabo tenta roubar as coisas do seu trabalho, o diabo tenta roubar a promoção do seu esposo, da sua esposa, o diabo tenta o tempo todo contra a sua vida. Ele não desiste. Não espere ter fôlego do diabo, porque ele não desiste, não. Ele passa 24 horas tentando desanimar a sua vida. Mas você é esperto, você é valoroso, amém, amados? Você sabe que mesmo sendo um campo de lentilha pequeno, talvez o seu trabalho não seja um trabalho tão rendoso assim, talvez não seja um trabalho tão grande e valorizado, mas é o que Deus te deu. Então Deus está dizendo para você nesta noite: coloque-se no campo de batalha, defenda aquilo que eu já te dei, para que eu possa abençoar a sua vida, amém? Não olhe nunca para o seu trabalho como se fosse uma coisa banal. Não olhe nunca para o seu trabalho como se fosse uma coisa qualquer, como se fosse um enfado da vida, como se fosse uma coisinha qualquer. Aliás, não murmure do seu trabalho. Tem gente que começa a murmurar, no trabalho: eu queria ter o trabalho do outro, porque o outro viaja, porque o outro faz isso. Eu queria ter o trabalho da irmã Josi, porque a irmã Josi fica o dia inteiro sentado lá numa sala, costurando roupa. Como eu queria ter o trabalho dela? A irmã Josi fala assim: mas eu queria ter o trabalho da irmã, que é enfermeira, que fica o dia inteiro no hospital andando de branco, no ar-condicionado. O outro reclama e fala: não, mas eu queria ter o trabalho da irmã que faz fritura, porque faz bolinho gostoso, faz salgado, é uma delícia. A outra fala: não, mas eu não queria ter aquele, eu queria ter o trabalho na sala de aula para ficar ensinando as crianças. Parece que a gente nunca está contente com aquilo que nós temos. E o segredo para você começar a defender aquilo que Deus tem te dado é olhar para aquilo que Deus tem te dado e dizer assim: Senhor, muito obrigado, Senhor, por isso que o Senhor me deu, porque o que o Senhor me deu é suficiente para eu ser abençoado, é o suficiente para eu abençoar a minha família. E se eu for fiel naquilo que o Senhor me deu, sobre o muito o Senhor me colocará, amém, amados? Se você é fiel no pouco, sobre o muito Deus vai colocar na sua vida. Eu quero estimular você a ser um empreendedor. Aqui nesta igreja nós precisamos criar uma mentalidade de empreendedores. O que é um empreendedor, pastor? É alguém que diz assim: Senhor, eu tenho uma necessidade, Senhor, eu preciso comprar móveis para minha casa. Senhor, eu tenho uma necessidade, Senhor, eu preciso comprar uma roupa. Senhor, eu tenho uma necessidade, eu preciso comprar um presente para os meus filhos. Se você ficar esperando cair do céu, não vai cair nunca. De vez em quando Deus levanta uma pessoa para dar um presente. De vez em quando Deus vai levantar uma pessoa para dar um móvel. De vez em quando Deus vai levantar uma pessoa para isso e para aquilo. Mas Deus quer que você use aquilo que Ele já te deu, para você poder ganhar mais. Deus quer que você use a sua capacidade de pensar, a sua capacidade de imaginar, para você pensar coisas boas que Deus pode usar através da sua vida. Se você está ganhando 600, Deus quer que você ganhe 2.000. Se você está ganhando 2.000, Deus quer que você ganhe 4.000. Se você está ganhando 4.000, Deus quer que você ganhe 5, ganhe 6. Não há impedimento para isso. Tem gente que pensa que quanto mais pobre você for, mais santo você é. Isso é uma grande mentira. Eu participava de uma igreja quando era criança, que lá os irmãos pregavam que o filho do crente não podia sequer estudar. O filho do crente malemar tinha que saber ler e escrever para se dar o nome, porque se ele estudasse, ele ia se afastar do Senhor. É uma grande mentira de Satanás, porque isso faz com que as pessoas fiquem o tempo todo vivendo uma vida limitada, uma vida de limitação, ganhando um salário mínimo, que malemar, a gente sabe disso, malemar dá para comer. O salário mínimo dá para fazer o que mais do que comprar comida? Só dá para comprar comida. E o diabo quer que você viva a sua vida desse jeito. Você todo mês viva só para comer, como se era no tempo do escravo. No tempo da escravidão, o escravo trabalhava. No final do mês, ele não recebia 1 centavo de salário. E tudo que ele ganhava era comida e uma roupa do corpo. E o sistema econômico que nós estamos vivendo não é diferente do tempo da escravidão. Se você não cuidar da sua vida, você volta a viver no tempo do escravo. O escravo trabalhava pela comida, e a pobreza leva a gente a trabalhar também pela comida. Você trabalha, no final da história só sobrou dinheiro para comprar comida. Deus quer que você saia desse laço. Deus quer que você possa empreender. Deus quer que você possa pensar em oportunidades. E Deus quer te dar estratégias para você poder ganhar dinheiro para abençoar a sua família. Amém, amados? Deus quer te dar estratégias. E você pode ter estratégias boas, estratégias maravilhosas, estratégias que Deus te dá para você poder abençoar a sua casa, a sua família. O mundo está cheio de oportunidades. O mundo está cheio de oportunidades. O mundo está cheio. Tem oportunidade para tudo quanto é lado. Você imaginar de vender, tem
oportunidade para vender, tem oportunidade para fazer, tem oportunidade para pensar, para criar coisas novas. Deus quer ser abençoador da sua casa e que você possa abençoar com a sua casa, com o seu dinheiro. Por que Deus quer isso? Por uma razão muito simples, querido. Porque isso parte da nossa dignidade humana. Uma coisa é você como pai, não ter, você ganhar, você quer ganhar, você quer trabalhar e você dizer para o filho, filho, eu pago, eu comprei, o pai comprou, está aqui o produto que o pai comprou, o presente que o pai comprou para você. A pior coisa na vida de um pai é quando ele vê o filho fazer aniversário e ele não tem condições de dar um presente. A pior coisa na vida de um pai é quando ele tem uma situação que ele está passando lá, sei lá, vai ter o aniversário de casamento e ele não pode dar um presente para a esposa. É difícil isso, é terrível, né? Às vezes a filha fez aniversário e você não pode dar um presente. Por quê? Porque o recurso está minguado, está vindo pouco nas suas mãos. Aquilo que você está ganhando é pouco demais. Mas Deus nessa noite quer abrir a sua mente para você empreender, para você compreender, para você entender que Ele quer aumentar a sua renda, Ele quer abençoar a sua vida, amém, queridos? Para abençoar a sua casa. Às vezes nós ficamos pedindo, mas Senhor, e o milagre, Senhor? Como é que é esse milagre? O milagre é que Deus vai mandar mais trabalho para você. Toda vez que você pedir mais bênção financeira para a sua vida, Deus vai mandar mais trabalho. Agora, não necessariamente esse mais trabalho é um trabalho ruim. Deus vai mandar um trabalho melhor. Deus vai mudar você. Deus vai promover você. E aliás, eu estimulo você a que ore por isso. Você precisa orar pela promoção no trabalho. Você precisa orar para que Deus coloque mais pessoas para trabalhar com você. Você precisa orar para que Deus traga clientes melhores. Porque às vezes tem cliente, como o caso da irmã Joso do dia, trabalhou a semana inteira. E a cliente que trabalhou, gastou, sei lá, 7 ou 8 horas costurando as roupas do cliente, né? Deixou de fazer um serviço para o outro cliente, para fazer esse serviço daquele cliente. Aí chega no final de semana, em vez do cliente ir lá para buscar roupa, para poder abençoar a vida da irmã Josi, não foi buscar as roupas. E ela ficou sem dinheiro no fim de semana. E é terrível isso. Para quem não tem salário, é terrível. Para quem não tem cartão social, cartão disso, cartão daquilo, é terrível. Não tem de onde tirar. E a irmã ficou a ver navios. Então você precisa ser esperto no seu trabalho. Você precisa pegar suas mãos quando chegar de manhã no trabalho, dizer: Senhor, eu estou consagrando ao Senhor a minha mão, eu estou consagrando ao Senhor a minha mente, eu estou consagrando ao Senhor a minha vida, Senhor, através da minha mão, através da minha mente, através do meu corpo, ó Deus, que hoje eu tenha prosperidade no meu trabalho. Não importa o que você vai fazer, se você faz pipoca, não importa se você faz bolinho, não importa se você faz salgado, não importa se você limpa chão, não importa se você limpa pano, se você corta pano, se vende joia, se vende isso ou vende aquilo. O que importa é você consagrar ao Senhor o seu dia de trabalho. Entrar na sala de aula, a irmã que é professora, e dizer: Senhor, eu consagro ao Senhor esses alunos hoje, eu consagro ao Senhor esse tempo, Senhor, que eles não me deixem nervosos, que eu sinta prazer em dar aula, que eu sinta prazer em dar aula, que eu sinta prazer em fazer aquilo que eu estou fazendo. Porque o diabo de vez em quando manda os empecilhos na nossa vida, e o trabalho que não era um lugar para a gente sentir prazer, a gente passa a sentir uma tortura. O trabalho que era para ser prazeroso passa a ser uma coisa escravizante. E Deus quer honrar a nossa vida através do nosso trabalho. Deus quer abençoar a sua casa, a sua família, através do seu trabalho. Isso vale para a esposa que fica em casa, né? A esposa não trabalha lá fora, lá na empresa, mas dentro de casa ela pode ser uma bênção para abençoar o seu esposo. Então o esposo está lá trabalhando, ela está lá orando, dizendo: Senhor, vai à frente do meu esposo, Senhor. Ó Deus, prepara. Senhor, se ele está passando por alguma luta, alguma dificuldade naquela empresa, Deus, coloca a tua mão, Senhor. Não deixa ele ficar nervoso, não deixa ele ficar zangado, não deixa ninguém brincar com ele, não. Senhor, Senhor, abençoa a vida dele. A esposa faz isso. A esposa que é sábia, ela ora pelo seu esposo. O esposo que é sábio, ora pela sua esposa. Senhor, prepara o coração dela. Senhor, não deixa ela ser humilhada naquele lugar de trabalho, não. Honra ela, Senhor, abençoa. Senhor, faz mais, prospera a vida dela. Amém, queridos? Quando nós temos essa atitude, Deus honra. E eu vou dizer uma coisa para você: meu avô, em 1973, ele teve uma geada muito grande lá no Paraná, e ele perdeu tudo. E não tinha muita coisa, né? Porque pobre é engraçado, pobre não tem nada. E quando vem uma geada, vem uma chuva assim, você perde tudo, né? E meu avô aconteceu isso, não tinha nada, cuidado, só tinha um carrinho de carroça e um burro para puxar, né? Era a riqueza que ele tinha. Mas perdeu tudo, até o burro e a carroça ele perdeu. E aí, no final de um ano de trabalho, naquele tempo você trabalhava na roça e ganhava a produção da colheita, uma parte da produção.
tudo que sobrou para ele foi um dinheirinho tão pequenininho que não dava para fazer nada. E eu me lembro que uma tia aconselhou ele, falou o seguinte: olha, vai e compra uma casa, que daí o senhor não paga aluguel. E o senhor não pagando aluguel já é uma renda boa que o senhor tem todo mês. Mas o meu pai chegou para o meu avô e disse: ó, pai, mas tem um problema. O senhor vai trabalhar no quê? O senhor conhece o trabalho da cidade? O senhor sabe como é que faz o trabalho da cidade? O senhor passou a vida inteira puxando uma enxada debaixo de pé de café, e agora, como é que faz? O senhor não acha, pai, que esse dinheirinho que o senhor tem na mão aí podia ser usado para comprar alguma coisa para gerar renda? Porque às vezes nós pensamos nisso, nós pensamos em comprar coisa que dá despesa. E a gente tem que pensar em coisa que gera renda. E aí meu avô, então meu pai conseguiu convencer meu avô a comprar um carrinho de pipoca. E ele comprou um ponto de carrinho de pipoca num lugar que passava muitas pessoas. Mas muitas pessoas mesmo. Assim, passava 5, 6 linhas de ônibus por dia naquele lugar. O tempo todo passando linhas de ônibus. E meu avô comprou aquele carrinho de pipoca, foi morar numa casa alugada. Mas 3 anos depois, meu avô tinha comprado o terreno e tinha construído 3 casas naquele terreno. Amém? Através de um saquinho de pipoca, Deus pode abençoar a sua vida. Através de um algodão doce, que você possa sair na rua. Talvez você não tenha mobilidade, porque cada irmã não tem mobilidade, mas ela pode. Ela pode. Junto com os filhos, ela pode. Um algodãozinho doce lá que faz, lá que fica rodando e que vende na rua para as pessoas, ela pode. Aqui no bairro diz que tem 30 mil pessoas. Se tem 30 mil pessoas aqui no bairro, deve ter por baixo umas 10 mil crianças. Você já viu uma criança que não gosta de algodão doce? Você conhece alguma ou não? Vocês gostam de algodão doce? Todo mundo gosta de algodão doce, né? Quer um treco mais idiota, mais bobo do que algodão doce? Quer um treco mais sonso do que algodão doce? É o açúcar que é misturado numa panela que fica rodando lá, e alguém com um pauzinho vai rodando aquele treco e faz um negócio e entrega para a pessoa. Pois bem, eu acredito que você pode ganhar mais ou menos, por baixo assim, você pode ganhar uns 80 centavos no algodão doce que você vende a R$1. Se você vender 100 por dia, quanto dá por dia? R$80. R$80 por dia, vezes 5, dá 400 por semana. 400 por semana, vezes 4 semanas, R$2.000 por mês. Tá bom para você R$2.000 por mês? Amém? Mas pode ganhar mais. Se for uma festa aí, dá para ganhar um pouquinho mais. Então é questão de empreender. É questão de pensar nas possibilidades que Deus dá para a nossa vida. Eu conheci uma mulher em São Paulo, que ela estava numa situação de desespero muito grande. Tinha perdido um emprego bom na cidade, no trabalho, uma multinacional. E essa mulher resolveu fazer, sabe o quê? Churrasquinho. E ela, com um churrasquinho, ela conseguiu ganhar muito dinheiro. Então o mundo está cheio de oportunidades para abençoar a nossa casa, abençoar a nossa família. Mas você precisa dizer: Senhor, então eu quero essas oportunidades da minha vida. E aí Deus vai começar a fazer. Deus vai começar a dar sonho para você. Deus vai começar a colocar pessoas na sua vida. Deus vai começar a colocar pessoas na sua vida para te ajudar no projeto. Porque Deus faz isso. Quando Deus dá um sonho no seu coração, Deus coloca pessoas para te ajudar. Não é isso, pastor Cornélio? Não foi assim na sua vida? Deus coloca pessoas para te ajudar. Mas se você não tiver sonho, se você não quiser nada com nada, Deus não põe sonho para você não, viu? Deus dá sonho para o outro. Deus só dá sonho na vida de quem quer alguma coisa. De quem não quer, Deus não põe nada. Se você sentar na sua crise, no seu problema e falar assim: ah, tá ruim, mas tá bom, não vamos mexer não, porque tá bom assim, então Deus vai: bom, se você acha que tá bom, então fica assim, e ponto final. Deus não vai ficar preocupado não. Ele não vai deixar faltar comida, você não vai morrer de fome. Pode ficar tranquilo, porque você é servo de Deus. O servo de Deus não morre de fome. Deus vai levantar um que vai trazer uma cesta básica, o outro vai dar isso, o outro vai dar um pão, o outro vai dar alguma coisa. Mas eu quero perguntar para você: você quer viver só para comer? Você quer viver só para comer? Não, né? Então você quer mais, né? Você quer poder estudar os filhos, você quer poder comprar um carrinho, você quer poder comprar uma casa, você quer poder comprar os seus móveis, você quer mais na sua vida. E para isso você precisa trabalhar. Amém? Não tem outro jeito. Deus não vai trabalhar para você, não vai bater ponto lá no serviço. É você que vai ter que trabalhar, é você que vai ter que empurrar carrinho pela rua, é você que vai ter que suar, né? Igual o pastor Marcos ficou suadão aqui no final de semana. Tem que suar, não tem jeito não, né? Tem que trabalhar. E é trabalho. Tudo na nossa vida depende do nosso trabalho. Amém? Deus quer que nós possamos lutar por aquilo que é importante para a nossa família. Deus quer que nós possamos esperar o livramento dele. E quando nós nos posicionamos, então Deus vem e nos abençoa. Lá no versículo 12, na parte B, diz que o Senhor operou um grande livramento. Amém? Não é que aquele homem fez a grande coisa, ele não fez nada.
mas ele se dispôs a fazer. E quando ele se dispôs a fazer, Deus abençoou. Quando você se dispõe a fazer, Deus faz o quê? Deus abençoa. Só isso, querido. Lá no versículo 12, na parte B, diz que o Senhor operou um grande livramento. Amém? Não é que aquele homem fez a grande coisa, ele não fez nada, mas ele se dispôs a fazer. E quando ele se dispôs a fazer, Deus abençoou. Quando você se dispõe a fazer, Deus faz o quê? Deus abençoa. Só isso, querido. Não é a força do Samar, não é que o Samar sozinho ficou no campo de lentilha e ele gritou, He-Man, eu tenho a força e aconteceu. Não é isso. Ele se dispôs a fazer. Deus não faz nada se você não der o primeiro passo. Deus não faz nada se você não der o primeiro passo. Se você quer ver Deus agindo na sua vida, você precisa aprender a dar passo. Amém, queridos? Talvez alguém fique decepcionado. Puxa vida, pastor, achei que agora, indo na igreja, as coisas iam cair do céu para mim, tudo de mão beijada, tudo facinho. Achei que ia ser mil maravilha, pastor. Cai de mão beijada sim, mas se você fizer a sua parte. Deus honra sim, mas se você fizer a sua parte. Se você se colocar, Deus vai honrar a sua vida e vai abençoar em nome de Jesus. Amém? E eu quero orar com você. Eu quero ungir as suas mãos hoje, porque é através das suas mãos que você ganha o seu pão. As suas mãos é o instrumento mais perfeito que Deus criou na face da terra. Olha um pouquinho para ela assim. Olha para ela. Quanta coisa. Você consegue imaginar você fazendo comida se você não tivesse mão? Se tivesse só os cotoquinhos só, como é que você faria para fazer comida? Se você não tivesse mão para pegar uma colher, não tivesse mão para pegar um giz, mão para pegar um bolinho, mão para tocar violão, Kézia, como é que seria o cotoco para tocar violão? Não dá, né? Mão para pegar os monstruários, como é que seria sem as suas mãos? Amém? Você pode louvar a Deus porque você tem mãos? Você já parou um dia para pensar, Deus, que maravilha, eu tenho mão. Apesar de talvez não ter perna para andar, mas eu tenho mão, né? Eu tenho mão, Deus, sobrou mão. Então, Senhor, as minhas mãos são bênçãos na sua vida, Pai. Então, eu quero que a minha mão abençoe a minha família. Amém, queridos? Eu tenho mão para trabalhar. E a Bíblia diz que a mulher diligente, com as suas mãos, ela constrói. E a tola, com as suas mãos, ela destrói. Né? Se a mulher inteligente faz isso, o homem inteligente também faz. Então, as suas mãos é o instrumento que Deus tem para abençoar a sua vida. Então, eu não sei como você está. Quem sabe você está passando dias muito minguados. O dinheiro está assim, está na conta justa, pastor. Olha, fechou no fôlego, pastor, no mês passado, né? Mas eu quero profetizar em nome de Jesus que Deus vai romper isso na sua vida. E eu não sei se você reparou, mas durante os 3 dias de oração aqui, o tempo todo a oração foi no sentido de repreender o espírito de limitação que estava na vida dos membros da igreja. Então agora você não tem mais esse espírito de limitação limitando a sua vida. Vocês repararam nisso? Os três cultos, a mesma palavra a respeito de limitação, rompendo limitação. Deus quer romper limitações na sua vida em nome de Jesus.